Bom dia a todos, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos, agora e para sempre, amém? Queridos, para mim é uma alegria, um prazer poder estar com vocês, estar aqui nessa igreja mais uma vez, não é? Estivemos aqui ano passado, para a honra e glória do nosso Deus, muito obrigado. Foi uma alegria, foi um prazer. Quero aqui cumprimentar o pastor Caio Fábio, coordenador desse propósito, desse projeto, assim como o pastor Cláudio, pastor da igreja, que Deus abençoe. Para mim é uma alegria poder estar aqui e junto com os irmãos refletirmos sobre algumas questões importantes, necessárias e relevantes para a nossa fé. Sabemos que é um momento muito precioso e cada vez mais raro, infelizmente. Cada vez mais difícil de reunirmos pessoas, homens e mulheres de Deus, para se edificarem. Estava refletindo sobre a mensagem e a palavra do pastor Hugo, e lembrando que há pouco tempo refletíamos com alguns colegas sobre digamos, superficialidade e a futilidade da fé pós-moderna. E como que isso é um problema para nossas igrejas e problema para nossas vidas. Nós temos hoje um desafio, porque me foi passado um tema bastante complexo, né? Paulo e seus convertidos, como Paulo cuidava das suas igrejas, as igrejas que ele plantou. E aí eu olhei a programação, está lá, pastor Eduardo às 11 horas, pastor Adão às 14. Pensei, então tem um das 11 às 14. Maravilha, né? Aí fui surpreendido ontem à noite pelo pastor Caio, falou, não, você tem em torno de 30, 40 minutos, mais ou menos. Falei, mas aí você dificultou a minha vida. Eu sou o pastor Eduardo, sirvo ao Senhor Jesus desde 1999, como pastor desde 2007. E estou atualmente servindo a Deus na Igreja Batista, aqui em Vila Pedroso, em Goiânia. E para mim é uma alegria poder, de alguma forma, trazer aos irmãos aqui um momento onde possamos juntos refletirmos sobre a palavra de Deus, mas também sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Quero convidá-los a uma reflexão sobre o papel de Paulo. E o papel de Paulo enquanto plantador, discipulador, orientador, como direcionador das igrejas às quais Deus colocou em suas mãos. Eu quero convidá-los para o texto que está em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nesse momento, apenas o verso 1, onde Paulo, ao tratar a igreja de Gálatas, a região da Galácia como um todo, os irmãos da região da Galácia, ele escreve essa epístola, dizendo a eles, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Amém? Quero convidá-lo a fechar os seus olhos e orarmos nesse momento. Meu Deus e meu Pai, santo e poderoso Deus, na Tua presença, Senhor, nós entramos, confessando nossas falhas, erros e pecados, reconhecendo, ó Deus, a nossa limitação e pobreza. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja sobre nós, trazendo, ó Deus, orientação, sabedoria e discernimento. E que a graça salvadora do Senhor seja sobre todos, trazendo, ó Pai, capacitação e direcionamento segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. É o que pedimos, meu Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, agora e para sempre. Amém e amém. Amém? Queridos, é interessante pensarmos sobre a missão de Paulo, porque Paulo começa a epístola aos Gálatas com uma fala muito específica. Não sei se vocês se lembram, mas as cartas de Paulo não estão colocadas no Novo Testamento em ordem cronológica. E é interessante pensar porque a epístola aos Gálatas
Na verdade, talvez seja a primeira epístola de Paulo. Disputa ali entre Gálatas e 1 Tessalonicenses. Qual seria a primeira ou, com toda certeza, são as duas primeiras comunicações, reflexões, apontamentos, direcionamentos da parte de Paulo para as suas igrejas. Lembrando que a igreja da Galácia não é uma igreja como a igreja de Éfeso. A Galácia é uma região inteira onde havia vários grupos, vários movimentos, vários discípulos, e a carta é, por natureza, uma carta circular. Não para atender uma igreja como a de Corinto ou como a de Éfeso, mas a igreja da Galácia, a comunidade de irmãos que estão na região da Galácia como um todo. E é interessante porque Paulo, ao pensar sobre isso, ele pensa em algo fundamental: o seu papel missionário e o papel da palavra de Deus para essas igrejas. Paulo é bem claramente chamado apóstolo dos gentios. É interessante porque Paulo começa a sua epístola se apresentando como apóstolo enviado, não da parte de homens. Por que isso? Porque um apóstolo aqui teria semelhantemente, mas não necessariamente igual, o status de um embaixador, daquele que representa alguém em nome de outro. Tá? Então aqui é normal, ele quando foi para Damasco para prender, questionar e até, em última instância, matar cristãos na região de Damasco, ele vai de que jeito? Ele vai até o Sinédrio, pede cartas para ir representado, para ir em nome de homens, em nome do Sinédrio, a maior autoridade jurídica, religiosa, judaica daquele momento. Ele não vai por ele mesmo, ele vai em nome de alguém. Enviado por homens, capacitados e com autoridade. Então, aquela carta que ele levava, dava a ele autoridade para falar em nome do Sinédrio. E é interessante porque os planos de Paulo são levemente frustrados. Ele não consegue fazer uso da autoridade daqueles homens, não consegue fazer uso da autoridade daquele documento, e não consegue nem chegar em Damasco. No meio do caminho, ele é encontrado pelo poder de Deus. E é interessante porque naquele momento, Paulo ressignifica toda a sua visão, todo o seu propósito, toda a sua teologia. Às vezes nós falamos que precisamos ter tempo, dedicar tempo, não gastar tempo, mas dedicar tempo à formação, à organização, à reflexão, ao estudo, ao preparo. Eu sou professor por natureza. E servindo a Deus como professor e agora como pastor, eu vejo o quanto se faz necessário essa formação e o cuidado no preparo. E Paulo, homem preparado, bem educado em Tarso, dentro da cultura grega e da filosofia grega, foi depois enviado para Jerusalém, sentar aos pés de Gamaliel, o grande, Gamaliel, o velho, aquele que seria a maior autoridade em teologia judaica da sua época, para aprender sobre a fé em Deus, com quem sabia infinitamente mais do que ele. E depois de aprender tudo isso, foi para o Sinédrio, até um debate sobre até que ponto Paulo era casado, até que ponto ele não era casado, até que ponto isso precede. Mas ele foi colocado ao Sinédrio como uma das autoridades. Com toda certeza, ele era jovem. Com toda certeza, ele não era um ancião. Devia ser um homem jovem, na faixa dos seus, talvez, 25, 28, 30 anos. E esse homem aprendeu agora com os sábios do Sinédrio. Então ele aprendeu com os pais, aprendeu com seus mestres em filosofia, aprendeu com o mestre em teologia judaica,
teria o que nós chamaríamos hoje de um doutorado em filosofia grega e um doutorado em teologia judaica, para depois, então, começar a ser útil. E quando ele vai ser útil às mãos do Sinédrio, Deus o chama para o seu ministério, dizendo: nada do que você fez foi para mim. Agora sim, importa entender o que eu quero de você. E Paulo, então, é confrontado com aquele momento onde um homem simples, humilde, um líder, um servo de Deus, chamado Ananias, um homem que era desprezível a nível de conhecimento e preparo comparado com Paulo, é colocado para servir a Paulo como instrumento de Deus na vida dele. E depois daquele momento onde Ananias ora por Paulo ali em Damasco, Paulo fragilizado como estava, naquele momento em diante, Paulo começa a rever quem era ele em Deus. E é interessante porque alguns detalhes, biblicamente, não ficam muito claros, mas teologicamente podemos rastrear que Paulo teria ficado, no mínimo, 3 anos, recluso, refletindo, talvez na Arábia, sobre tudo que ele aprendeu, em filosofia, em teologia judaica, com a experiência e autoridade jurídica do Sinédrio, para então agora reler e aprendendo, revendo a ótica, a luz de Cristo, como Messias, como Salvador. Isso faz com que ele entenda algo diferente. Que tudo quanto Deus permitiu na sua vida foi para a glória de Deus, não para a glória de homens. Foi um preparo para aquele momento, mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo. E é interessante porque Paulo tem clareza da sua convicção. Ele começa dizendo: eu sou apóstolo de Cristo enviado por Deus. Ele sabe quem ele é. Mas mais do que isso, ele sabe quem enviou. E aqui o texto não deixa muito claro no português, mas no grego você consegue rastrear e perceber que quando ele fala da ideia de que enviado por Deus, ele está dizendo bem dentro da lógica de que eu sei quem é que manda em mim. Eu sei a quem é que eu devo satisfações. Então ele entende que ele é um servo. Ele entende que ele é um obreiro, mas não tem autoridade em si. Mas ele tem clareza do seu chamado. Agora, uma clareza cada vez maior dentro do seu propósito, que vai sendo construída até o momento das suas viagens missionárias, até quando ele chega diante do chamado Sinédrio Cristão, o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde acontece o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, onde Paulo, então, ele deixa claro que o ministério dele é com os gentios, e é para os gentios. E é interessante porque a partir daquele momento, a expansão do propósito, a expansão do projeto, a visão dele se liberta das amarras institucionais, doutrinárias, e que por vezes vai ser criticado biblicamente por outros irmãos que não entendiam assim. Eu sou professor de História do Cristianismo e é muito comum, nas primeiras aulas de História do Cristianismo, fazer uma pergunta para os meus alunos, e de 10 erram. É muito legal. Quando você pergunta: você conhece o cristianismo bíblico? E aí todo mundo fala: conheço. Aí eu falo: errou. Não existe cristianismo bíblico. É plural, é cristianismos. Assim como tem judaísmos bíblicos. E essas várias vertentes e possibilidades nos fazem ver a riqueza que a Bíblia traz, respeitando as diferenças, mas valorizando o propósito. E é interessante porque Paulo percebeu isso. Pedro tinha uma visão
conservadora que vai se abrindo, vendo os frutos de Paulo. Já Tiago tinha uma visão equilibrada, mais tendenciosa para o judaísmo, formativo da sua época. E outros irmãos eram radicais, entendiam que Jesus veio para os judeus, então tem que seguir o padrão judaico, inclusive a lei mosaica. Porque Jesus seguiu a lei, então temos que imitar Jesus, temos que seguir a lei. É simples. Então há uma complexidade muito grande. E Paulo, entendendo, dado o seu conhecimento filosófico e a abertura de pensamentos que ele teve com Gamaliel, ele agora entende muito mais amplamente as coisas. E é por isso que ele consegue dialogar com os gentios. Porque o seu preparo, o direcionamento da vida dele, permitiu que ele tivesse o que eu chamo hoje, para mim, a realidade de visão de reino. Como está difícil hoje. Ô, pastor Cláudio, como é complicado ensinar sobre visão de reino. Pessoas acham, e por vezes fazem, como o pastor Hugo lembrou aqui, idolatram denominações, idolatram sistemas e esquecem que o reino de Deus é maior do que pessoas, do que instituições. Eu comentava com um amigo, agora há pouco tempo, estava ministrando na igreja Brasil para Cristo, lá do Jardim Europa, e ele me convidou para um evento. Eu falei, não posso, eu tenho um compromisso lá na igreja. Mas é da sua igreja? Eu falei, não. É batista? Eu falei, não. Quanto que eles vão te pagar? Eu falei, nada. Ele falou, mas aí não é vantagem, não? Eu falei, para você pode não ser. Eu não trabalho com rótulos. Eu trabalho com pessoas que têm identidade cristã. Simples. Eu sirvo ao reino. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu que a visão deve ser do reino. E pessoas que servem ao reino, servem por amor. Jesus viveu, morreu e ressuscitou por amor. Então nós temos que imitar o Cristo. Uma questão que me chama a atenção, quando pensamos em Paulo e nas igrejas as quais ele plantou, nas igrejas das quais ele edificou, que é diferente. Paulo plantou a igreja de Corinto, mas ele edificou a igreja de Roma, que ele não plantou. Então, em algumas igrejas, Deus permitiu que Paulo começasse o projeto, desenvolvesse o projeto. Em outras, ele apenas plantou, mas outros edificaram. Tem um texto lindo que diz, um planta, o outro rega e o outro colhe. Esse texto, para mim, é o texto mais importante para a visão de reino de Deus. E é interessante porque Paulo tem uma visão muito específica da igreja. Muito específica. Ele chama a atenção para uma visão estratégica. Foi falado aqui agora há pouco sobre a questão de estratégias, como ferramentas, e são importantes, sem dúvida nenhuma, mas não se resume a isso. Paulo tinha uma visão estratégica para as suas igrejas, que passava pela direção de Deus para a vida dele, mas não era uma visão estratégica puramente institucional, humana ou teológica. Era uma visão estratégica da parte do Santo Espírito de Deus. Era uma visão que ele, levado por Deus, direcionado por Deus, aplicava ao reino. É interessante porque, se você pega um mapa, e aí a gente que deu aula de geografia bíblica há muitos anos, já tem mais ou menos um mapa na cabeça. Quando você pega ali Jerusalém e vai subindo, e você pega as igrejas em que Paulo trabalhou nas suas missões, primeira, segunda, terceira missão, você vai ver que as viagens missionárias seguem um padrão, uma lógica. E detalhe importante, todas as igrejas em que Paulo está fundando, todas as igrejas que Paulo está ministrando, todas as igrejas que Paulo está desenvolvendo o trabalho, têm algumas características importantes. A primeira delas são os centros urbanos. A igreja, na época de Cristo, deixa de ser uma sociedade, mesmo em Jerusalém, deixa de ser uma sociedade agrária, como na época do Antigo Testamento, passa a ser agora urbana.
E as igrejas a região da Ásia Menor é mais urbana ainda. Tem um teólogo maravilhoso chamado Wayne Mix, que escreve Os Cristãos Urbanos, Primeiros Cristãos Urbanos. Um livro maravilhoso, falando sobre como que o cristianismo inicial, nascente, pós-Cristo, pós-Atos, ele nasce na cidade. Ele nasce nos centros urbanos. Ele nasce e desenvolve-se onde tem a maior concentração populacional. E as igrejas em que Paulo passa são sempre posições estratégicas. A Galácia é uma região extremamente rica, comercial, estratégica, comercial, de rota de passagem. Muito, muito povoada aquela região. Corinto tinha um porto que era talvez um dos portos mais importantes da região da Ásia Menor. Éfeso era talvez a maior cidade da sua região, talvez perdendo apenas para Roma. E você tem então vários desses locais estratégicos. Visões onde se pensa a longo prazo e de forma específica para cada realidade. E aqui vem, dentro dessa visão estratégica, uma visão importante para nós, uma lição importante. Pensarmos a realidade das nossas igrejas a partir da realidade que nós estamos. Me dói ver pessoas importando padrões e modelos, em especial de crescimentos de igreja, advindos normalmente do exterior. Com todo o respeito, e eu acho que são importantes, são interessantes, mas fico muito preocupado quando vem trazendo os modelos prontos e, deu certo lá, vamos aplicar aqui. Quando você pega as cartas de Paulo, você vê que o que ele prega e ensina e enfatiza em Gálatas não é a mesma coisa que em Romanos, não é a mesma coisa que em Corinto, não é a mesma coisa que Éfeso, justamente porque são realidades diferentes. Entender a mensagem do reino para pessoas e não para auditórios, para vidas e não para grupos. Precisamos entender que a mensagem de Deus não morreu por auditórios, por instituições, morreu por pessoas, vidas carentes, sedentas da graça salvadora e misericordiosa de Cristo Jesus. É por isso que Paulo tem esse cuidado. Ele vai nos centros urbanos, locais populosos, mas ele não chega sem direcionamento. Certa vez, dando aula de antropologia de missões, eu usei um termo muito bom, chamado ponte bicultural, onde você liga um elemento da cultura local com o elemento da cultura bíblica para fazer a pregação. Paulo faz isso quando chega no Areópago, em Atenas. Ao Deus que vocês cultuam sem conhecer, é a esse Deus que eu vim mostrar para vocês. E aqui Paulo vai usar estratégias maravilhosas. Entre elas, ele começa como judeu, pregando em sinagogas, pregando para judeus que ainda não conhecem a Cristo. No segundo momento, ele prega para judeus que agora conhecem a Cristo e aceitam a Cristo como Messias, Senhor e Salvador das suas vidas. Posteriormente, ele prega a gentios, simpatizantes judaicos, simpatizantes do Messias. E para cada público ele usa uma linguagem, um contexto, um direcionamento, uma mensagem, um padrão. A mesma mensagem pregada de formas diferentes, a públicos diferentes, com lógicas diferentes, mas com o mesmo objetivo: apresentar Cristo, o Cristo que salva o pecador. E é interessante quando olhamos isso, porque existe hoje na nossa realidade, cada vez mais, uma visão comercial, administrativa, organizacional das igrejas. Não que isso seja de todo mal, eu acho que é importante a organização, a burocracia, ela é importante para normatizar e organizar. Mas não devemos ficar presos a isso. Enrijecidos
dentro desse propósito. Ao ponto de ter que escutar de pessoas que eu, por exemplo, não poderia pregar numa igreja que não fosse batista. Assim como eu não poderia levar para pregar na minha igreja alguém que não seja batista. Eu, com todo amor e carinho, disse para aquele irmão: vai converter. Porque você não entendeu ainda o que significa reino de Deus. Você não entendeu, o que é uma pena. Paulo traz uma visão próxima, relacional com as suas igrejas. E é interessante porque Paulo, quando ele trabalha com as suas igrejas, ele trata a igreja de uma forma muito, muito cuidadosa. Ele é responsável pelo trabalho que Deus pôs em suas mãos, independente do momento do trabalho. Isso é uma realidade muito importante. Eu estava ali agora no intervalo, mexendo no celular, respondendo pessoas da igreja, resolvendo problemas. Ah, mas você não está na igreja agora. Agora é o seu momento, é o momento que você... Eu não deixo de ser pastor. Eu sou pastor 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não faz parte de uma profissão ou de um cargo. É um estilo de vida. Paulo entendeu que o pastorado, a sua missão, era um estilo de vida. Por isso mesmo, ele, mesmo pregando em Roma, envia cartas à igreja em Corinto. Mesmo preso em outras regiões, ele está cuidando de Filipos, aos filipenses. Ele se preocupa com aquela igreja, com a saúde espiritual daquela igreja. Paulo seguia um padrão muito simples. Pregava a sã doutrina, o padrão da palavra de Deus para eles. E os edificava, orientando, capacitando e preparando pessoas para continuar o trabalho que ele iniciou. Certa vez, uma pesquisa que eu tinha visto, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, alguém dizia que um dos maiores problemas da igreja cristã hoje, não só brasileira, mas cristã como um todo, é que os líderes não preparam líderes para continuar o trabalho. Eu vejo Paulo preparando e legitimando o trabalho que foi preparado por Priscila e Áquila em Apolo. Eu vejo Paulo preparando o Tito, preparando o Timóteo. Eu vejo ele ali orientando e preparando homens e mulheres de Deus para continuar o trabalho. Paulo não tem vaidades. Certa vez uma igreja estava se disputando internamente. Não, eu sou de Paulo. Não, mas Paulo é legal, mas eu sou de Pedro. Não, mas eu sou de Apolo. E chegou aos ouvidos de Paulo que estava tendo esse tipo de discussão. E Paulo orienta-os dizendo: pelo amor de Deus, por acaso Pedro, Paulo, Apolo morreu por vocês? Não, para com isso. Entendam que todos são servos, obreiros a serviço de algo maior que é o reino. E as igrejas de Paulo são preparadas, instrumentalizadas nessa lógica, como um pastor que prepara seus líderes para continuar o trabalho. Como quem diz: até aqui eu fiz, agora com vocês. Parece meio leviano, no primeiro momento, mas é algo fundamental, pois Paulo diz: agora vocês têm responsabilidade de replicar, de continuar o que eu iniciei. Ele traz para a igreja responsabilidade e, ao mesmo tempo, a autoridade dada pelo ensino da palavra para continuar o propósito. Uma igreja que não tem responsabilidade com o ensino, responsabilidade em replicar a mensagem, ela não entendeu o que é ser igreja. E Paulo preocupava-se com isso, dedicava-se a isso. Como quem diz: amanhã posso não estar aqui. Talvez a igreja brasileira, dentre as igrejas que Paulo trabalhou,
a igreja que mais se assemelhe à igreja, às igrejas de hoje, talvez seja a igreja de Corinto, ou a igreja complexa, aquela, abençoada aquela igreja. Tinha intriga, falsos ensinos, heresias, disputa por cargo, disputa por autoridade, briga entre irmãos, coisas que não acontecem nas nossas igrejas, é claro, mas naquela época acontecia. E Paulo, talvez seja a igreja que Paulo mais tempo ficou doutrinando, ficou em torno de 1 ano e meio a 2 anos em Corinto, pregando e ensinando aquela igreja. E ele vai fazer questão de enviar mais 2 epístolas para poder... você não entendeu nada? Não é possível. Ele continua pastoreando de longe, orientando, ensinando, cobrando, mas também amando e cuidando daquela igreja. Ele não desiste da igreja. E é interessante porque Paulo se vê responsável pela igreja. Ele vê os seus convertidos e as igrejas desses locais como sendo extensões da sua responsabilidade e da sua família. Paulo chega a chamar Timóteo de amado filho na fé, como alguém que realmente se importa, se preocupa. Certa vez alguém perguntou que estilo de pastor eu sou. Eu falei, rapaz, pergunta difícil, faz isso não. Eu falei, eu sou um pastor à moda antiga. O que significa isso? Você vai ter que viver comigo para você entender. Então Paulo se preocupava com a saúde física de Timóteo, com a possível gastrite de Timóteo, orientando ele a tomar água e vinho. Talvez ali, por causa da questão da qualidade da água, talvez por uma gastrite dele, Timóteo, ele era jovem, no sentido de idade, e jovem, porque ainda não era casado. Olha que coisa, né? Paulo coloca um pastor que não é casado para liderar a igreja. Que Paulo é responsável. Hoje, eu não conheço uma denominação que autoriza um pastor, ordena, consagra e envia, se não for casado. Mas é engraçado que biblicamente tem 2 casos, né? Timóteo e Tito, que na verdade são jovens, no sentido ali é de idade e jovens, porque não são casados. O texto deixa claro isso. Isso é interessante porque ele preocupa como um pai preocupa com seus filhos. Ele não está preocupado com o serviço burocrático da igreja. Chegou lá, eu prego e vou embora. Segunda-feira é minha folga, não me liguem. Acabou o horário do culto, agora eu tenho que ir porque agora eu tenho a minha vida. Paulo não tem isso. Ele se preocupa com uma igreja como uma expansão do reino, mas como expressão de família da fé. E um filho de vocês, o pai ou a mãe de vocês, qualquer hora que ligar e precisar, eu tenho certeza que precisam parar para dar atenção. É por isso que Paulo é tão diferenciado. Ele cuidava das suas igrejas como família, mas também se apresentava como obreiro aprovado. O que é isso? É aquele que é aprovado por Deus para poder representar uma aprovação para a igreja, para que a igreja aprenda com ele o seu testemunho e então reflita essa aprovação diante do mundo. E o texto é bem claro, né? Quando ele fala para Timóteo, não seja o que a igreja quer. É muito legal. Estuda em Timóteo, é maravilhoso. Timóteo, você é jovem, Timóteo. Você não tem que preocupar com o louvor que a igreja está achando, está gostando, está querendo. Você não tem que preocupar com a qualidade de palavra que a igreja está querendo. Você não tem que preocupar com a visão metodológica, estratégica de crescimento que a igreja quer. Não. Você é o pastor, Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o padrão. Você não tem que se preocupar se sua palavra está agradando ou desagradando.
você tem que preocupar que ela esteja embasada na verdade da sã doutrina, embasada naquilo que Deus colocou ao seu coração por amor àquele grupo. É isso, Timóteo. E é interessante porque, para as nossas realidades de hoje, cada vez mais a igreja tem sido bombardeada pela chamada cultura da futilidade. Eu, muitas vezes, fui mal visto porque eu critiquei certa vez alguns colegas pela chamada cultura da teologia fast food. E eu fui mal visto por isso. E sou até hoje. O que é a cultura teológica do fast food? Chega a irmã e fala assim: pastor, meu marido casou, eu casei, eu sou evangélico, e me abandonou. Eu quero saber, eu posso casar de novo ou não? E aí? Eu falo: minha irmã, vamos sentar, eu vou te pegar os textos bíblicos, vamos sentar, fazer um estudo sobre o que é casamento, relacionamento, padrões bíblicos, divórcio, repúdio. Aí você vai entender. Ah, não, só quero saber se posso ou não posso. Eu falei: não, o fast food não é comigo. Eu não estou aqui para dar resposta, estou aqui para te ensinar biblicamente o caminho. Se servir. E muita gente não gosta. Muita gente não quer. Porque eles querem resposta rápida. É o TikTok, é o algoritmo, é a internet. E só que Paulo dedicava tempo para investir no preparo, na orientação, na capacitação, no direcionamento. E nós hoje, infelizmente, temos cada dia menos tempo. Quando chegamos aqui, eu cumprimentei o pastor Hugo, ele comentou da questão dos livros do Newman, e eu comentei com ele: para mim, uma das maiores dificuldades, eu que sou agitado e ansioso, para mim, uma das maiores dificuldades que eu tenho, e tenho buscado nos últimos 10 anos trabalhar isso em mim, é a disciplina da solitude. Porque na oração você faz o quê? Você para falar com Deus. Você para buscar a Deus. Falando, posicionando, questionando, não é? Na solitude você para, cala a boca e espera Deus falar. Parar para ouvir é uma coisa que nós não estamos acostumados. E eu gosto dos chamados pais do deserto, porque eles retiravam-se para locais por tempos enormes para parar para escutar a Deus. Não perguntar, não questionar, parar para esperar Deus vir falar com eles. Como precisamos disso? Nós, ocidentais, é muito difícil para nós fazer isso. Precisamos parar. Ah, mas Paulo tinha estratégia, Paulo tinha direção, Paulo tinha capacidade, Paulo movimentava, Paulo agia. Sim, mas sem dúvida nenhuma, Paulo parava para ouvir a Deus. Um exemplo disso, como eu já citei, o tempo que ele, pós-Ananias, ele teve de reflexão antes de começar o seu ministério. Outro ponto importante é que Paulo se movimentava, ele era proativo. Mas tem um certo momento em que Paulo fala assim: irmãos, amanhã nós iremos para aquele local, porque aquele local é bom, não tem ainda, eu vejo que é estrategicamente interessante para nós, vamos para cá. Diz o texto bíblico que o Espírito Santo o impediu. Esse é um homem que gasta tempo com Deus, se dedica a Deus, para ouvir a Deus, para desenvolver sensibilidade espiritual, para reconhecer quando Deus fala com ele. Diz o texto que o Espírito Santo o impedia de ir, e ele entendeu: opa, não é, quero para cá, mas não é para vir para cá, é para ir para cá. E isso só entende quem tem intimidade com Deus. Paulo tinha relacionamentos, Paulo tinha intimidade com Deus. E isso fazia com que nós entendamos diferente as coisas. Não basta fazer, tem que fazer para a glória de Deus. Não basta fazer para a glória de Deus. Nossa, pastor, que heresia. Não, tem que fazer segundo o propósito, a direção de Deus. A Bíblia deu um exemplo claro disso.
quando o texto bíblico diz muito claramente: Senhor, em teu nome preguei, expulsei demônios, curei, eu fiz e aconteci em teu nome. Você viu lá, eu era conhecido, reconhecido pelos homens. Quando eu falava, o capeta saía, quando eu falava, pessoas eram curadas. E o texto é bem claro, sem meias palavras: afasta-te de mim, pois não te conheço. Não basta fazer, tem que fazer para a glória de Deus, segundo a direção de Deus. Paulo entendeu isso. Eu tenho certeza que no coração de Paulo, e dentre a pressão dos colegas, que havia equipes missionárias, muitos diriam: vamos para cá, vamos para Roma, Paulo. Se nós, estrategicamente é maravilhoso, se nós convertermos Roma, aí o mundo inteiro converte, que beleza. Talvez Paulo tivesse essa ansiedade de ir até Roma e fundar ali uma comunidade, a começar dos irmãos judeus convertidos e quem sabe chegar então aos gentios. Mas chegou ao coração de Paulo algo diferente, para ele trabalhar em outro caminho, ao ponto que outros irmãos fizeram aquilo que talvez Paulo ansiasse. E ao contrário de muitos, Paulo edifica aquela igreja que não foi ele que fundou, sem nenhum problema. Visão de reino. Paulo não tem aquela preocupação: não foi eu que fundei, agora quem abriu, que agora que tem jeito. Mas a igreja está precisando de orientação, está passando por dificuldades, perseguições, problemas internos, e bombardeado, porque é Roma, né? Então, filosofias. Paulo pode dizer: não foi minha responsabilidade. Quem abriu o trabalho, que vá agora, então, edificá-lo. E Paulo gasta um tempo precioso na chamada Epístola aos Romanos, considerado um tratado teológico sobre a igreja cristã. A maior, mais densa, mais profunda e mais impactante das epístolas de Paulo, sem dúvidas. E Paulo provavelmente gastou horas e horas e horas refletindo, preparando aquela mensagem. De uma igreja que ele nunca viu, que ele não conhece pessoalmente, que ele não tem responsabilidade, porque ele não fundou. Mas ele tem a visão de reino, então ele também é responsável pelo corpo de Cristo, e o corpo de Cristo carece de ajuda. Para nós é importante entender que cuidar da igreja não é apenas cuidar administrativamente, mas é também. Mas é cuidar da qualidade da palavra. Paulo, em várias das suas cartas, cuidava das suas igrejas, das igrejas das quais ele fundou ou não, dizendo: valorizem a sã doutrina, valorizem a palavra, valorizem a direção de Deus, valorize o cuidado de Deus com esta mensagem. Não permita que vãs filosofias ou doutrinas, que venham outro evangelho que não esse, não permitam, porque a pureza da verdade de Cristo deve prevalecer. Ele se preocupava com a edificação dos irmãos, testemunho. Paulo vira em algum momento e diz: olha, cuidado com os testemunhos. Alguns irmãos estão fazendo o que é mal. Inclusive, ali em Coríntios, ele faz questão de lembrar a ceia, que é o momento de comunhão plena da igreja, onde se reúnem para juntos, como um só corpo, uma só fé e um só Senhor, glorificar a Deus. Está havendo problemas. Alguns estão comendo antes de outros, alguns estão desconsiderando outros, e não é esse o padrão que eu ensinei, não é isso que vocês aprenderam. Se voltem ao padrão, se voltem à verdade, se voltem ao princípio do Evangelho. Paulo é bem claro. O Evangelho de Cristo é amor e é serviço. Serviço uns aos outros, amando uns aos outros. Ao ponto de uma igreja da Ásia Menor, uma igreja que não tinha comunhão
íntima, pessoal com Jerusalém, se levantar para ofertar, fazer uma oferta financeira de amor, missionária, para aquela igreja que está ali em Jerusalém, que agora está sendo perseguida e sofrendo retaliações por parte de judeus e perseguições por parte de romanos. E agora aquela igreja, aqueles irmãos estão passando por dificuldades. E elas são então orientadas a amar uns aos outros. E é interessante porque o texto diz que eles se voluntariaram. Paulo não mandou. É interessante porque quando você ensina o que é correto, o padrão bíblico, a sã doutrina, você não precisa falar, irmãos, vamos levantar uma oferta. Não. Aqueles irmãos se dispuseram em seus corações a amar aquela parte do corpo de Cristo que está em Jerusalém, que confessa a mesma fé que eu não conheço, mas eu sei que serve ao mesmo Senhor, que precisam de mim, então eu vou me voluntariar para auxiliá-los em oração, mas também materialmente. Isso é amor, isso é serviço. E muitas vezes nós temos que lembrar de pagar um preço. Pagar um preço claro, objetivo sobre isso. Paulo tinha clareza dos propósitos para a sua vida, para o seu ministério, para as suas igrejas, advindos de Deus. Quando ele fala que eu sou apóstolo de Cristo, apóstolo enviado por Deus, está bem claro. Eu sei quem me chamou, quem me enviou, quem me comissionou e a quem eu devo prestar satisfações. Eu sei em quem eu tenho que buscar direcionamento, capacitação, fortalecimento e estratégias para fazer mais e melhor o meu trabalho. Paulo tinha clareza das estratégias, não só humanas, mas também da parte do Espírito de Deus. Tem um momento singular, não é, ali em Atos, onde você tem ali Paulo e Barnabé como uma equipe missionária, caminhando para o propósito das viagens, e naquele momento colocam junto com eles 2 jovens, um jovem chamado Silas e um outro bem mais jovem, possivelmente chamado João Marcos. E no momento onde eles estão caminhando e João Marcos percebe que por algum motivo ele não deve ir. Alguns questionam que ele estava com medo da possível perseguição de judaizantes, judeus tradicionais. Alguns argumentam que ele poderia apenas ter medo da viagem em si, que não era sempre uma viagem perigosa naquela época. Outros questionam que, na verdade, ele ficou com saudade da família e ele voltou. Para nós é indiferente o motivo pelo qual João Marcos ali recua. E naquele momento, Paulo se ira com João Marcos. Eu gosto de lembrar esse momento porque nós chamamos sempre Paulo de um grande homem de Deus. E é. Mas é importante lembrar, antes de ser homem de Deus, ele é homem. E é falho, pecador, miserável, como eu e você. E naquele momento ele se ira com João Marcos, como quem diz, ele está recuando. O Senhor disse aqui que põe a mão no arado e deixa, não é digno, ele não é digno de estar conosco. E ele então volta. E naquele momento, um sábio, não tão preparado teologicamente quanto Paulo, mas um sábio, homem de Deus chamado Barnabé, natural de Chipre, possivelmente convertido há muito mais tempo do que Paulo, vira para Paulo e fala, Paulo, não é assim. Aprenda, Paulo. Há tempo para tudo, Paulo. Calma, Paulo. E de uma equipe missionária se tornam 2. A estratégia de Deus é, eu vou dividir para conquistar. Uma dupla vem para cá, outra dupla vem para cá. E assim alcançaremos mais em menos tempo. E Paulo naquele momento não entendeu assim, com toda certeza. Mas a maturidade é maravilhosa. Hoje, quando alguns nos questionam, alguns me criticam, eu falo, meu irmão, você ainda vai amadurecer, vai entender ainda com calma. Paulo, no auge da sua maturidade, preso em cadeias,
vira e diz: me tragam João Marcos. Aquele João Marcos, porque ele me é útil. Agora ele reconhece que João Marcos é um homem de Deus, preparado, servindo a Cristo. Naquele momento seria também útil a Paulo naquele momento. Paulo agora entendeu que João Marcos não era menos crente ou menos digno por aquela situação. Mas isso só se aprende com o tempo. Paulo tinha clareza das suas ações. Ele não fazia segundo desejos e vontades. Ele fazia segundo a direção de Deus. Porque ele sabia quem é que o enviou, quem o comissionou e quem o preparou. Isso é muito importante para nós, como igreja. Especialmente para os líderes aqui presentes. Muitas vezes vocês serão questionados pela direção de vocês. Devemos fazer isso. Não, mas eu não acho que é uma boa ideia. Oh, meu irmão, amém. Mas vai ser assim, amém? Eu sei o que eu tenho que fazer e sei o que Deus está mandando fazer. Eu tenho clareza disso. E às vezes, só depois de um tempo, aquele irmão, talvez nunca aconteça, chegue e fale: o senhor estava certo, realmente. Eu me lembro que eu dei uma aula numa igreja, durante um ano, um curso de teologia básica numa igreja. E a igreja bastante complexa. Eu ensinei sobre o projeto de montar EBD, teologia de louvor, teologia básica de liderança. Dei um curso básico de teologia para eles. Depois de um ano, veio os problemas. Meu ensino estava chocando com as doutrinas da igreja. Aí eu falei: olha, o meu padrão é esse. Não, mas é porque para mim é diferente. Eu falei: não, não é não. Não, porque Deus me deu uma revelação. Eu falei: deu não. Então a senhora não entendeu. E aí Deus permitiu eu me desliguei daquele local para continuar o projeto em outro local. 5 anos depois, um dos obreiros daquela igreja, que inclusive me criticou abertamente na igreja, porque a liderança dele falou que eu estava errado, ele concordou com ela. Está errado mesmo, não sei o quê. 5 anos depois, no dia do meu casamento, na porta da igreja, chega ele na igreja, eu estava bonitão lá para casar. Ele chega e fala: pastor, eu quero pedir perdão ao senhor porque eu errei naquele momento. Falei: amém, irmão, relaxa, fica tranquilo. Foi inclusive essa semana, eu achei aquela última aula que o senhor deu. O senhor colocou quase 30 pontos e colocou as bases bíblicas na frente, mostrando por que estava errado. Essa semana eu encontrei aquele texto. Então eu quero pedir perdão. Eu falei: não, meu irmão, relaxa. Você não tem que pedir perdão. Você tem que buscar a Deus, direcionado por Deus, e ponto. Eu sabia o que eu estava fazendo. E pronto. O importante agora é você entender o que é certo e buscar o que é certo. Só isso. Mas às vezes nunca chegarão em você para dizer: olha, você estava certo. Muitos não chegaram em Paulo para falar: Paulo, eu estava errado, Paulo. E outros chegaram a falar: realmente, você estava certo. Mas quando nós sabemos quem nos enviou, quem nos chamou, quem nos capacitou, quem nos direcionou, não precisamos de aprovação de homens e nem mesmo da bajulação de homens. O pastor Hugo falava agora anteriormente sobre a questão da ira e da ambição. Eu acredito que talvez um dos maiores pecados e problemas da nossa liderança é o ego. Como essa vaidade derruba. Os grandes homens de Deus que eu percebi caíram por causa do ego e da vaidade. Infelizmente, Paulo se cuidava nesse ponto. Então, concluindo, eu acredito que Paulo cuidava das suas igrejas como um pai cuida de um filho, como uma família da fé. Cuidava como quem é responsável por aquele trabalho, independente de estar agora ou não à frente do trabalho. Eu tenho uma máxima comigo que eu costumo dizer que uma vez meu aluno, sempre meu aluno. Uma vez minha ovelha, sempre minha ovelha. E graças a Deus, todos os anos, ex-ovelhas, né? Hoje estão em outros rebanhos, em outros locais, alguns são pastores hoje.
Outros alunos que hoje são pastores, hoje alunos que são hoje líderes, mandam mensagem e falam: pastor, me ajuda aqui. O que está escrito aqui nesse texto, aqui no original? É isso mesmo? Pastor, me dá uma indicação de um livro aí para esse tema aqui. Um outro muito querido, Cláudio, falou: pastor, estou fazendo uma coisa que o senhor mandou fazer naquela época. Eu falei: mas agora? Depois de 10 anos, Cláudio, não tem vergonha na sua cara, não? Não, pastor, mas agora estou fazendo. O que você está fazendo? Do tanto que eu falei para você de coisa? Não, eu estou me aprofundando num tema. Eu separei Efésios para ser o meu livro de excelência, que eu vou me dedicar. E vou aprender e vou dominar Efésios. Falei: muito bem, parabéns. E todos os dias, chegava no trabalho, por volta de meia-noite, 1h, às vezes ele mandava o print do livro, ou o print do texto bíblico, ou uma reflexão que ele absorveu na reflexão naquele momento que ele estava fazendo. Isso alegra o nosso coração. Saber que pessoas estão continuando o propósito, entenderam para o qual é o motivo do qual eles foram chamados. E tem uma palavra que eu gosto muito, que não é bíblica e não é teológica, mas eu gosto muito, que reflete muito a visão de Paulo e que é um aprendizado para nós. Palavrinha chamada resiliência. Essa palavra vem da física. Ela não é teológica. Resiliência é a capacidade de voltar ao padrão depois de deformar. Nós, pecadores, deformados pelo pecado, nós, pecadores, e erramos no processo, é a capacidade que nós temos de recuar, nos fortalecer, nos reestruturar e então voltar a ser aquilo que Deus queria que nós fôssemos e buscarmos então o padrão de Deus. Paulo tinha essa capacidade de lidar com as dificuldades, ansiedades, medos, angústias, críticas, e então voltar ao padrão que Deus quer dele e continuar. Acredito que esse seja para nós um momento importante de pensarmos com a convicção necessária do que Deus quer de nós. Não como quem agrada a homens ou faz para aparecer, mas como quem entende que o meu padrão é o da excelência do poder de Deus. E aí aquele que faz isso não faz para homens, faz para Deus. E mexe muito ainda hoje, depois de 20 e poucos anos de conversão, mais de 15 como pastor, mexe muito comigo ainda hoje, quando eu leio o texto e vejo Pedro sendo questionado no templo pelas suas autoridades, dizendo: vão, mas não voltem a pregar sobre esse Jesus. E Pedro vira para ele com graça e autoridade e diz a eles: julguem vocês. O que se importa antes, obedecermos a homens ou a Deus? Paulo entendeu que é necessário obedecer a Deus. Paulo entendeu que o padrão dele não é o padrão dos homens. E para nós fica essa lição importante. O nosso padrão não é o de homens. É o padrão santo e perfeito da sã doutrina, a palavra de Deus. Santa, pura e inspirada. Útil para discernir, útil para ensinar, útil para exortar, para justificar. Que quando você começa a achar que é o seu padrão que conta, você acaba caindo em problemas sérios. Não, mas eu acho que não deve ser assim. Ô, meu irmão, eu dou aula em seminários há bem uns 15 anos. E eu sempre falei para os meus alunos: aqui dentro você não pode achar. E falei inclusive para os nossos alunos da OBPC, que eu também dou aula. Eu falei: você não tem direito de achar nada. Ou você crê que é assim, ou crê que não é assim e embasa biblicamente. Fora disso está errado e ponto. Ah, não, mas porque eu acho, você não tem que achar. Não. A fé é uma certeza
é um direcionamento, é um firme fundamento, é um padrão de excelência organizado, não tem possibilidades. A Bíblia, ela é a certeza, uma verdade plena, soberana e autoritativa em si. A teologia tem pontos que permite que nós dialoguemos nesse ou naquele. Mas nós temos que saber, como Paulo, entendendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero concluir com um texto que também acredito ser um texto maravilhoso de Paulo, quando Paulo fala em 1 Coríntios 9,16, ele fala assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não prego o evangelho. Outra tradução vai dizer: não prego porque quero, prego porque pesa sobre mim este encargo, essa responsabilidade. Ele não escolhe fazer isso, ele foi escolhido para fazer. E ele se adequa àquele que o escolheu por amor. Amém? Isso faz com que nós entendamos que buscar servir a igreja, buscar fazer a vontade da igreja, buscar fazer o padrão de igreja que agrada a Deus, não é simples, não é rápido e não é fácil, mas é o correto. E nesse caminho, Paulo foi criticado por não se adequar a vontades, desejos, padrões, críticas, inclusive de pessoas influentes. Mas Paulo se posicionou. E aqui, claramente, Paulo coloca na sua introdução à epístola aos Gálatas: eu fui chamado para ser apóstolo de Deus enviado por Cristo. Então eu sei, porque eu estou aqui e sei o que Ele quer de mim, e para mim basta. Para mim é necessário que nós nos voltemos ao que Jó entendeu. Jó diz claramente: eu sei em quem tenho crido, e sei que por fim o meu Redentor se levantará de sobre a terra para julgar a minha causa. Jó entendeu: eu tenho intimidade com esse Deus para saber o que Ele quer de mim, e Ele sabe quem eu sou. Então a Ele eu devo questionar, e a Ele eu devo servir, e ponto. Não aos meus amigos que me criticam, não a minha esposa que se posiciona de forma equivocada, não. Mas a Deus, a única e somente a Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, bendito e poderoso Deus, na Tua presença, Senhor, nos colocamos, ó Pai, pedindo que a Tua graça seja sobre nós, que a cada dia a Tua direção seja sobre nós, que o Teu fortalecimento seja sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais e melhores para o Senhor, dentro das nossas limitações e pequenez, dentro da nossa incapacidade, ser conosco, ó Deus. Ajuda-nos a sermos obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, e que manejam bem essa palavra, a palavra da verdade. Nos ajude a sermos servos fiéis, dedicados, obreiros aprovados, que servem ao nosso Senhor. Dá-nos visão de reino, uma visão, ó Pai, que transforme este mundo e o apresente a este mundo a verdade do amor que salva, do amor que constrange. Nos ajude a vivermos segundo a cruz, segundo o propósito, segundo a verdade deste Evangelho. Que sejamos úteis em Tuas mãos, cada vez mais, apesar de nós e das nossas limitações. Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados Teus filhos, de sermos obreiros do Senhor, de sermos, ó Pai, instrumentos para a Tua obra. É o que pedimos, continue conosco agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.